Com certeza, se eu fosse começar hoje a investir em fundos imobiliários, eu começaria por esses três. São os top 3 fundos imobiliários, gente, os melhores na minha opinião. E eu posso falar isso com propriedade porque eu tenho esses três na minha carteira, inclusive eu vou te mostrar e te contar como que eles vêm performando desde que eu comecei a investir neles. Claro que não existem só esses 3 fundos excelentes, mas eu não acho justo falar daquilo que eu não tenho propriedade, daquilo que eu não tenho experiência. Existem outros fundos imobiliários excelentes também para quem está começando, até mesmo porque eu não sou especialista e nem posso sugerir nem recomendar nenhum ativo, mas a título de conhecimento vale a pena sim você pelo menos olhar com carinho para esses 3 fundos imobiliários que eu vou te mostrar agora. Quando a gente é novo em alguma coisa, a gente fica ali meio perdido por onde começar, então a gente precisa ser muito cauteloso nas nossas escolhas, principalmente quando se trata do nosso dinheiro. A gente precisa ter consciência e muita responsabilidade do ativo que a gente vai colocar na nossa carteira. Já tem vídeo aqui no canal que eu conto para vocês, infelizmente, de ativos que eu acabei investindo enviesadas por alguma conversa, por alguma notícia, que de fato foram bons, mas naquele momento, e eu não olhei com mais afinco, mais a fundo, para os fundamentos, dentre outras coisas que é muito importante a gente olhar. Então, por isso que com ali a minha experiência de mais de 5 anos estudando o mercado financeiro e mais de 2 anos investindo, eu achei justo trazer essa reflexão para você que está começando e pretende começar a investir em fundos imobiliários. Porque tudo que a gente não quer ter dor de cabeça, né, gente? E a gente precisa diminuir os riscos, mas Juliane, como que faz isso? Optando por ativos que têm mais tempo de mercado, que têm um valor considerável de patrimônio líquido, que têm um histórico, uma boa gestão, de preferência com mais de um inquilino. Então a gente precisa fugir de fundos imobiliários monoinquilino, porque pensa, se eu invisto em um fundo imobiliário com múltiplos inquilinos, várias fontes de receita ali daquele fundo, e porventura um desses inquilinos eles deixam, para de alugar, desocupa o local, isso tudo vai ser diluído e não vai ter tanta interferência na entrega dos dividendos, na cotação, por exemplo, desse valor do fundo. Por quê? Porque os outros inquilinos vão continuar com essa receita normal. Então isso tudo não vai ter tanto impacto no fundo em si. Agora, se eu invisto num fundo imobiliário mono-inquilino, ou seja, com um único inquilino, e porventura esse inquilino me dá dor de cabeça, ou até mesmo esvazia o local e deixa sem um aluguel, é 100% da receita que eu perco. Automaticamente não tem como um fundo repassar dividendo, sendo que ele também não recebe nada. Fundos imobiliários mais robustos, com maior número de inquilinos, eles tendem a dar menos dor de cabeça. Então percebe que são alguns pequenos detalhes, mas que faz total diferença, são fundamentos, são princípios muito importantes que o investidor iniciante ele precisa ter em mente na hora que ele vai escolher o ativo. E esses 3 que eu escolhi aqui para mostrar para vocês, eles atendem com maestria todos esses pré-requisitos que eu citei aqui, tá? São fundos imobiliários bem robustos, com bastante tempo de mercado, já se provaram em meio a inúmeras crises, ao longo desses anos atuando. Então sim, são fundos que trazem uma certa segurança, porque a priori o investidor que está começando, o que ele quer, óbvio que é uma rentabilidade legal, mas principalmente uma segurança daquilo que ele está fazendo. O top 3 dessa nossa lista, começando ali de trás para frente, é o fundo imobiliário HGLG11. Esse eu creio que é um dos mais populares, é um dos maiores e mais famosos, inclusive, da nossa bolsa brasileira. Ele é um fundo de tijolo com atualmente quase 500 mil cotistas, já passa de 492 mil cotistas. Esse número ele tem aumentado gradativamente, ele tem um patrimônio líquido que já passa de 5 bilhões de reais. A liquidez dele, que é aquela margem de negociação, o tanto que o fundo é negociado por dia, também já passa de 6 milhões diariamente, o que é muito positivo, porque quando eu tenho um fundo que eu tenho dificuldade de vender, dificuldade de negociar, isso também acaba atrasando a vida do investidor. Então a gente também tem que olhar esse pré-requisito da liquidez, ser um fundo com fácil negociação no caso de eu precisar vender rápido. Sem contar, gente, que é um fundo ali de 2010. Então pensa, a gente está em 2025, partindo do pressuposto que os fundos imobiliários é algo relativamente recente, o fundo imobiliário HGLG, ele tem sim já uma boa pernada, um bom histórico para mostrar pra gente que sim, ele já surfou inúmeras épocas de mercado, já passou por vários momentos cíclicos do mercado e conseguiu
se manter super bem. Ele é um fundo muito grande e apesar dele ser bastante grande, a gestora ela consegue sempre estar se atualizando. É um fundo que ele está sempre fazendo novas aquisições de novas propriedades, novos ativos da sua carteira. Para quê? Para sempre promover o melhor para essa cadeia que no final acaba sendo investidor, porque a gente não ganha apenas no dividendo. É importante a gente também ter em consideração o portfólio do fundo. Muitos investidores iniciantes, eles erram feio quando vai escolher um fundo imobiliário e se atenta apenas no dividend yield, que é aquela porcentagem que paga de dividendos por mês. Ah, esse dividend yield ali tá me pagando 13, 14, 15%, vou investir nesse fundo. Mas esquece de olhar esses fundamentos. Atualmente, o dividend yield do HGLG é pouco abaixo de 9% ao ano, ali na casa de 8,81%. E aí você pensa, poxa, mas que rentabilidade pequena. Acontece que é preciso ter um olhar um pouco mais peculiar e mais minucioso, como eu disse para vocês, e não só se atentando apenas nesse dividend yield. Os fundos imobiliários, por lei, né, uma regra dos fundos, eles têm que repassar aos cotistas mais ou menos 95% da receita do fundo por mês. Ou seja, sobra muito pouco ou quase nada para o fundo reinvestir nele mesmo. Mas, apesar disso, o HGLG é um fundo que já se mostrou total capacidade de se reinventar, de acumular patrimônio e comprar novas propriedades para ir aumentando o seu portfólio sem deixar a desejar na entrega de dividendo. Gente, pensa comigo, tem que ser uma mega de uma gestão para conseguir driblar isso daí, as despesas com as receitas. Para quê? Para que nenhuma parte seja prejudicada. Olha esse gráfico que legal, que está no próprio relatório do fundo, tá? Esse relatório aqui foi agora de dezembro de 2024 e o fundo, né, o gestor fez questão de trazer esse gráfico muito simplista, mas fazendo uma retrospectiva e ao mesmo tempo comparando o ano de 2023 com o ano de 2024. Bom, o fundo ele estava ali entregando na casa de R$1,13 de dividendo e ele caiu para R$1,10. Acontece que não é esse dividendo que a gente tem que se atentar, é esse resultado recorrente médio, ou seja, é a média de entrega de dividendos e não o dividendo isolado. E aí sim aumentou de R$1,01 de 2023 para R$1,06 em 2024. Uma outra coisa que também aumentou foi o número de cotistas, mais de 50 mil cotistas novos. Em 2023 ele fechou o ano na casa de 441 mil e 2024, como eu disse, ele fechou o ano com mais de 492 mil. A vacância ela diminuiu, gente. E para quem não sabe, a vacância é aquele espaço disponível, o espaço que o fundo tem desocupado, vamos dizer assim. E quanto menos espaço desocupado é melhor, porque aí significa que tem mais inquilinos, mais aluguéis, melhora no dividendo. Então, quanto menor a vacância, via de regra, melhor para o fundo. Sem contar, como eu disse, as novas aquisições que aumentaram também o espaço físico do fundo. De 1,4 milhões de metros quadrados, aumentou 200 milhões, passando para 1,600 milhões de metros quadrados. E isso também é uma grande conquista para um fundo que não deixou em momento nenhum de entregar excelentes dividendos. Quando a gente fica limitado a olhar apenas para o dividend yield, sem se atentar aos outros indicadores e aos outros fundamentos, outros elementos do fundo, a gente acaba restringindo a uma visão de curto e curtíssimo prazo. O fundo imobiliário, embora ele tenha essa premissa e essa grande vantagem de entregar os dividendos ali imediato, todos os meses, então você compra uma cota hoje, no mês que vem você já recebe o dividendo referente àquela cota, ele também tem essa premissa que a gente precisa olhar para o longo prazo. Nesse gráfico aqui, olhando para um longo prazo de 10 anos, o HGLG ele venceu o CDI. Como eu disse, sempre visão de longo prazo. Se você quer um crescimento ali mais imediato do seu ativo, de repente os fundos imobiliários não é a categoria ideal para você. Agora, se você quer, como eu disse, renda passiva pingando na tua conta, aí vale a pena olhar com carinho. Então tenha sempre em mente isso, o teu perfil e o que você busca com o investimento. O nosso top 2, o nosso segundo fundo imobiliário aqui da nossa lista é o KNRI, que é um fundo híbrido. Ele é um fundo meio a meio. Eu gosto muito do KNRI, gente, principalmente por isso que eu disse para vocês, a estabilidade e o tempo de mercado. O KNRI, assim como o HGLG, ele não tem ali um histórico de pagar grandes dividendos, mas também está sempre se reinventando, sempre aumentando e melhorando o seu portfólio, sem contar que também é um fundo muito antigo, também de 2010. Além do que, a gestora do KNRI é a Quineia, uma das maiores e melhores atualmente do mercado. É uma gestora que tem nome, ela tem portfólio e ela traz essa segurança para o investidor. O KNRI hoje ele já passa de 4 bilhões em patrimônio, já tem um número bem legal de mais de 280 mil cotistas, também é um fundo que vem aumentando o número de cotistas e ele traz ali essa segurança. É como se fosse uma
uma renda fixa dentro da renda variável, mas que entrega esses dividendos. O KNRI, para vocês terem ideia, eu já cheguei a pagar R$160 na cota. Eu tenho aumentado a minha posição nele, porque como ele vem caindo nos últimos meses, né, já caiu mais de 15%, eu estou aumentando a minha posição para diminuir o meu preço médio. Atualmente ele está ali na casa de 131, 132, está um preço excelente, ele está com o PVP dele muito abaixo do valor de mercado, então na minha opinião é um excelente fundo. O dividend yield hoje do KNRI está ali na casa de 9% ao ano, mas claro, né gente, o dividend yield ele é muito relativo, a gente tem que pensar também no yield on cost, que basicamente é o dividendo personalizado. O preço que eu paguei vai influenciar diretamente no dividendo do fundo. Quanto mais caro eu pagar na cota daquele fundo, automaticamente o valor relacionado proporcional vai ser menor essa entrega de dividendos. Então por isso que a gente tem que sempre comprar o mais barato possível. E aí automaticamente essa entrega de dividend yield ela se torna maior. E o nosso primeiro fundo imobiliário, e aqui é um fundo de papel, é o KNCR. O KNCR também é um fundo imobiliário da gestora Kinea, também é um dos fundos mais interessantes atualmente no ramo de papel, no segmento de papel. E olha aqui na minha carteira, gente, durante toda essa crise do Ibov, FIX, né, mercado derretendo, todos os fundos imobiliários estavam ali um mar vermelho e o KNCR, gente, ele praticamente era o único que estava se segurando, estava ali no verdinho. Por si só, isso já era motivo suficiente de eu elencar aqui como sendo o meu primeiro queridinho dos fundos imobiliários. Mas eu quero que você saiba também coisas muito importantes do KNCR. Além dele ser um fundo de papel, e o fundo de papel a gente sabe que ele não tem tanta propensão na valorização da cota, mas atualmente com a Selic alta, ele também dá uma rentabilidade muito bacana na entrega de dividendos. Também é um fundo mais antigo, como eu disse, da gestora Kinea, que também nunca deixou a desejar em nenhum momento ali da sua entrega de dividendos e na gestão do fundo em si. O KNCR, gente, é um fundo imobiliário com mais de 380 mil cotistas, também é um fundo bastante robusto. Gente, o patrimônio do KNCR é mais de 7 bilhões de reais, ele tem uma excelente liquidez. Então pensa, gente, é um fundo que facilmente a gente consegue tanto comprar quanto vender, tem muita negociação de KNCR. Só a título de curiosidade, gente, o KNCR ele tem uma forte indexação, ele está muito associado ao CDI. Ele conseguiu nos últimos 12 meses entregar um resultado acima do CDI. E aí você pensa, poxa, se eu estou investindo na renda fixa com alguns ativos que me entregam acima do CDI, então qual que é a diferença? A diferença é que no fundo imobiliário você está recebendo renda passiva. Um outro fato também bastante curioso é que com essa projeção da Selic ultrapassando ali essa rentabilidade de 14, 15% ao ano, isso tende a também impactar na distribuição dos dividendos, ou seja, quanto maior a Selic, maior essa receita, maior essa geração de lucro para o fundo, automaticamente também maior o dividendo. Isso tudo são expectativas do mercado, não quer dizer que vai acontecer. E de novo, não invista num fundo somente pensando nessa questão dos dividendos, você precisa avaliar toda essa robustez que a gente está trazendo aqui. O KNCR hoje, atualmente, ele está ali na casa de R$102 a cota e ele entregou, por exemplo, no último mês, um dividendo de R$1. Ou seja, dessa forma, o dividend yield do KNCR está quase 12%, né? Mais ou menos 11,5% ao ano. Todos esses três fundos performaram muito bem na minha carteira, entregaram dividendos recorrentes e eu não tive nenhuma dor de cabeça com nenhum dos três. Aqui eu ratifico que existem outros fundos excelentes? Sim, inclusive existem outras facetas e outras informações que também seria pertinente falar desses fundos. Mas claro que não daria tempo, o vídeo ficaria muito extenso, então eu queria realmente só te apresentar para depois você estudar mais afinco e levar em consideração também outras informações. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, principalmente você que é investidor iniciante e busca ser mais conservador possível, ainda que falando de renda variável, comenta aqui para mim nos comentários se você gostou. Se inscreve no canal, deixa o like, um beijo enorme e eu te vejo no próximo.